Vamos conversar agora com o novo comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva, o CRPO Vale do Taquari, Coronel Gilson Wagner de Oliveira Alves. Ele que está há pouco mais de um mês à frente aqui do CRPO, começou o trabalho logo depois do Carnaval, no dia 2 de março. E já dá para ter uma primeira impressão, né, da região, do Vale do Taquari, já deu para pegar um pouco de pé das situações, de algumas demandas que tem à frente do CRPO, mas eu gostaria, comandante, em primeiro lugar agradecendo a sua presença aqui na Rádio Independente, que o senhor se apresentasse, né, falar de quem é o comandante, o coronel Wagner, que chega aqui para o Vale do Taquari, e o que já deu para tirar nesses primeiros 30 e poucos dias. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente. Bom, o que eu vou dizer do Coronel Wagner? Eu sou oficial da Brigada Militar, que incluí em 1990. Tá? Então, na verdade, aí se vão já 32 anos de serviço. Sou filho de policial militar, então, na verdade, foi o que eu fiz a minha carreira toda. Né? Eu nasci, assim, quando eu me entendi por criança, eu estava dentro de um quartel, e aí, com 14 anos de idade, eu ingressei no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, em Porto Alegre, e daí, então, nunca mais saí, efetivamente, dentro de um quartel. Me formei em 1993, trabalhei alguns anos em Porto Alegre, na área do 11º Batalhão, do 1º Batalhão. Depois, posterior, fiz um curso de bombeiro, na época que os bombeiros ainda faziam parte da Brigada Militar, né? Isso foi até mais ou menos 2014. Então, eu tenho curso de oficial bombeiro, trabalhei muitos anos na área de busca, salvamento e resgate, no Corpo de Bombeiros também. Tenho um curso de resgate, salvamento e primeiros socorros no Japão, e foi assim, a minha parte mais sólida na área de salvamento e resgate, muitas operações, algumas missões no exterior, trabalhei no sul da África, em Moçambique também, pelo Ministério das Relações Exteriores, com relação à segurança pública daquele país. Depois passei pelo Comando Geral da Brigada Militar, fui assessor de segurança institucional do comandante-geral, o Coronel Fábio, na época. Posterior, fui para a Defensoria Pública, passei a ser assessor do Defensor Público Geral, aí uma missão um pouco mais parlamentar, né, institucional, assessor do Defensor Público Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Retornei à Brigada Militar, trabalhei um período no Corpo de Bombeiros, fui designado a ser comandante da Brigada Militar em Gramado, 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, onde permaneci por pouco mais de 3 anos, comandando aquela região. Fui convidado a ser assessor militar do presidente do Gabinete do Tribunal de Justiça Militar do Estado, voltei para a função parlamentar de novo, e agora, depois dessa missão no Tribunal de Justiça Militar, vim para o Vale do Taquari. Então, últimas duas passagens era Gramado, né? Gramado e o Tribunal de Justiça Militar. Em Porto Alegre. O senhor é natural de Porto Alegre? Sou natural de Porto Alegre. E o Vale do Taquari, com essa chegada? E já conhecia, provavelmente já tinha vindo alguma vez ou não, conhecia a região, o que sabia sobre o nosso vale, né? E a partir da tua chegada aí, as tuas impressões? Bom, o Vale do Taquari eu conheci algumas vezes, ter vindo algumas reuniões aqui na Univates, reuniões da Brigada Militar. Eu tenho alguns amigos que moram aqui também em Lajeado, então umas 2, 3 vezes já tinha vindo na casa deles. Mas, na verdade, o Vale como um todo, só de passagem, né? A gente passa ali na BR e não tem muita dimensão do que como o Vale se movimenta, né? A gente conhece muito assim, Vale, Estrela e Lajeado. É uma coisa muito sólida, Estrela e Lajeado. Mas, na verdade, são 37 municípios, né? Então, conheci a Teutônia, conheci imigrantes, eu já tinha passado em alguns locais aqui. E a impressão que eu tenho é muito boa, né? Como eu falo, assim, tem algumas características muito próximas da região de Gramado. Muito próximas da região de Gramado. Por quê? Porque nós temos cidades de colonização italiana, nós temos cidades de colonização alemã, e nós temos cidades, como eu vi na língua, da região de brasileiros. De brasileiros, tá? Então, é muito parecido com a região de Gramado, ali, daquela parte da Serra das Hortênsias, né? Então, tirando a parte de economia, que lá é muito basicamente o turismo, e aqui nós temos uma região muito industrializada, né? Com um turismo não tão pujante, mas com as indústrias explodindo na região. Bom, e na área da segurança pública?
quais que são os principais desafios que você observa aqui na nossa região? Como que você está observando justamente uma região que tem muitos municípios com pouca população, municípios um pouco maiores como Lajeado, e que já tem alguns problemas das cidades grandes também, como facções, a gente percebe esse tipo de crime também acontecendo por aqui, ao mesmo tempo também que tem municípios menores, com menos efetivo de policiais para atender, regiões às vezes mais distantes. O que você entende como maiores desafios aí à frente do CRPO? Bom, quando a gente chega num ambiente novo, nessa área de polícia, né, nós vamos para os dados. A gente trabalha, a Brigada Militar, ela trabalha em cima de estatística. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com a população porque eles acham que nós somos empíricos. Não. A Brigada Militar, ela tem método. Nós temos um programa Avante que nos dá diariamente tudo o que aconteceu no Estado. Então, se eu abrir uma planilha aqui, eu tenho todas as viaturas que foram lançadas, todos os homens, os armamentos, todas as ocorrências que aconteceram, georreferenciadas. Então, a gente sabe, em tese, tudo o que está acontecendo nas 24 horas do Estado. E aí, vindo para cá, o cara sentei e fui olhar nossas planilhas para entender mas como é que essa região ela se movimenta. E realmente, nós temos umas cidades que populacionalmente, elas mandam na região, que é Lajeado e Estrela. O que tu puxou das facções criminosas. Isso é viral. Isso faz parte do estado do Rio Grande do Sul, isso faz parte dos estados do Brasil, das cidades, faz parte do mundo. Então, nós não temos como nos dissociar disso. Tá? Então, as facções criminosas hoje, elas são uma doença social que a gente tem que enfrentar. Isso posto, a região é uma região muito segura. Tá? Então, existem alguns fatos que acontecem, tá? Que não adianta, faz parte da vida da sociedade, mas, num geral, a população do Vale do Taquari vive numa região segura e controlada. Mas por que isso? São dois fatores clássicos. Primeiro, a sociedade. Quem manda na violência é o povo. Tá? Então, às vezes as pessoas querem fugir disso. Né? Não, se a sociedade é boa, a violência é menor. Se a sociedade é um pouco pior, a violência é maior. E o trabalho da polícia. Então, vocês têm aqui na região uma brigada militar, uma polícia civil muito ativa, muito atuante, muito presente, muito atenta. Eles são muito atentos. Tá? Eu tenho uma sala a gente chama de investigação ali dentro do quartel, né? Nós chamamos de segunda sessão, que o dia que tu quiser ir lá e dar olhar, tu vai ver que existem todos os polos de tráfego monitorados. Então, assim, não é uma coisa assim, uma surpresa, não. Nós temos monitoramento de tudo. E atuamos sempre que necessário. Então, é um lugar, é um ambiente que tu chega assim e olha assim, não, mas é assim, não, é assim. É assim. Então, nós temos uma região controlada pela polícia, muito atuante, e pela sociedade, que é muito preocupada. E dias atrás até foi divulgado, né, um dado muito positivo de que o melhor índice em relação a homicídios dos últimos 20 anos aqui, né, na nossa região. Então, é algo que chama atenção positivamente. Porém, comandante, tem aqueles fatos que também preocupam, né? Aqueles que chamam atenção, especialmente com vídeos hoje em dia, a gente sabe que uma coisa, quando é flagrada, isso ganha uma repercussão bastante grande. Nós tivemos, e o senhor chegou depois desse fato, aconteceu no dia 28 de fevereiro, mas na situação lá de 4 policiais que acabaram espancando um homem de 54 anos no município de Antagorda. Naquele primeiro momento, os 4 policiais foram afastados, mas houve toda uma investigação interna. Que fim levou? Quais foram as decisões tomadas pela Brigada Militar em relação àqueles 4 policiais que teriam agredido, né? Supostamente agredido, talvez não todos, né? Aquele homem lá no município de Antagorda. Ok. Bom, vamos de novo aqui. A Brigada Militar do Taquari tem em torno de 400 homens, aproximadamente. Tá? Então, são 400 homens trabalhando na rua. Realmente não se tem o controle efetivo do que a pessoa está fazendo. Tá? É como filho, né? A gente tem 3 filhos agora que estão na escola, a gente não sabe o que eles estão fazendo na escola. Tá? A gente acredita que eles estejam fazendo a coisa certa. Nessa situação de Antagorda, especificamente, ela aconteceu um pouquinho antes de eu chegar. Tá? E na verdade, a solução passou por mim. Eu peguei o processo em andamento. Foi uma ocorrência de desordem na cidade de Antagorda, aonde o desordeiro, na verdade, ele saiu da ocorrência. Ele não fez parte da ocorrência. Por quê? Quando a brigada foi intervir
nesse cidadão, o tal de gaiteiro que estava fazendo a desordem. Esse outro cidadão que virou parte da ocorrência, ele foi intervir na ocorrência. E foi contra os policiais a favor do gaiteiro. Bom, o gaiteiro foi embora para casa e os policiais se voltaram para ele. E realmente houve excesso na ação. Tá? E, na verdade, eram 2 policiais da cidade e 2 policiais chegaram em apoio. Então, assim, não foram os 4 policiais que espancaram o cidadão. Na verdade, houve agressão por parte de 2 dos policiais. E os outros 2 chegaram em apoio, na verdade, chegaram também naquele tumulto. Tá? Eram 2 policiais mais novos. Em função das filmagens e de todo o conteúdo probatório da ação, porque, na verdade, houve as filmagens, no mesmo dia as pessoas foram ouvidas, tanto os policiais quanto as partes envolvidas, foi de imediato, e aí foi instaurado o inquérito. O inquérito ele tem um período de amadurecimento, né? Porque aí são feitas novas oitivas, são analisados todos os vídeos que foram ofertados, e nós temos que esperar os laudos periciais. Nós tínhamos, né, que esperar os laudos periciais, que, na verdade, o exame de corpo de delito e algumas outras provas que fossem ser geradas durante o período do inquérito. O que nos mostrou o inquérito? Que realmente houve excessos policiais. Esse senhor que se envolveu na ocorrência, ele foi agredido, porque aí nós temos a perícia dizendo, o exame de corpo de delito dizendo, ele está arranhado, ele está contundido, ele tem uma costela quebrada, e nós tínhamos as fitas de vídeo mostrando quem fez aquilo. Tá? E, em função disso, 2 policiais militares foram indiciados, tá? E esse indiciamento ele é enviado para a Justiça Militar do Estado em Porto Alegre, que é o órgão da Justiça que dá andamento aos crimes militares. Tá? E aí, esse documento chegando lá, esse indiciamento interno da Brigada. A Brigada diz, não, esses fizeram uma coisa errada, manda para a Justiça. Lá na Justiça, o Ministério Público avalia tudo aquilo que nós mandamos e oferece denúncia ou não. Tá? Então, na verdade, agora já não está mais nas nossas mãos. O que nós tínhamos que fazer, assim, realmente houve excesso, os policiais militares passaram do limite, independente nesse caso, encaminhamos para a Justiça. A Justiça avalia, o Ministério Público oferece denúncia ou não, acredito que vai oferecer denúncia, porque as provas são muito contundentes, e manda para a Justiça, para o Judiciário fazer o processo judicial. Bom, agora é toda a parte da Justiça, o processo vai acontecer, e eles serão condenados ou não. Enquanto isso, eles seguem trabalhando? Sim, sim. Não, assim, no primeiro momento, como a gente não tinha noção do tamanho daquilo que tinha acontecido, eles foram afastados, ok? Acabou o inquérito. De forma legal, eles têm que voltar a trabalhar. Tá? Eles têm, porque eles cometeram um abuso, mas eles não são criminosos. Eles cometeram um abuso. Tá? Então, eles voltam a trabalhar. Inclusive, um deles, o que estava mais envolvido na situação, ele foi afastado da cidade de Antagorda. Tá? Então, ele está trabalhando em outro município. E os outros têm que ter vida normal, eles têm que trabalhar. Tá? Eles não estão condenados. Tá? Eles simplesmente vão agora responder na Justiça por um erro que eles cometeram na ação. Estamos conversando com o comandante do CRPO Vale do Taquari, Coronel Gilson Wagner de Oliveira Alves. Coronel, em relação daqui para frente, né, o trabalho, tem essas questões que estão em andamento, tem números, né, do que já aconteceu, digamos, daqui para frente. O que o senhor prevê aí para o trabalho da Brigada Militar na região? Algum trabalho diferente? E até acho que aproveitando já a pergunta também, em relação às abordagens, né? O senhor que já está há 30 anos, né, mais de 30 anos, o que mudou, né? O que tem mudado nas abordagens né, dos policiais? Algum tipo de treinamento específico, especial sendo feito? A abordagem é propriamente dita né, na ocorrência ali mesmo. Sim. Bom, o policial militar, ele faz parte da sociedade. Se a sociedade melhora, nós melhoramos também. Se a sociedade piora, nós pioramos também. O nosso recrutamento ele é feito no seio da população. Tá? Então, é o cidadão aqui de Lajeado, de Estrela, de Antagorda, de Arroio, são esses nossos policiais. Tá? Então, a abordagem deles passa por esse comportamento social. São treinados? São, durante o curso. Nós temos reciclagens? Nós temos um plano que é anual de reciclagem, eles todos passam e aprendem as técnicas mais modernas e mais apropriadas para fazer esse tipo de abordagem. E hoje, se eu fosse pegar assim, a parte tecnológica, a Brigada Militar ela está iniciando um processo de body cam, uso de body cam, de câmeras corporais. Tá?
essas câmeras elas mostram tudo o que está acontecendo. Vai ser utilizado também pelos brigadianos aqui da região. Sim, assim que elas forem distribuídas pelo Estado, alguns dos nossos policiais receberão essas câmeras corporais. Alguns, não serão todos. Não, talvez não tenham Sim, para todos. perfeito. Mas Tem uma previsão? Não. não, porque não tem. isso é uma ação de governo de Estado, né? Nós estamos esperando a chegada desses equipamentos, ok? E aí nós vamos ter, assim, mais lisura, essa coisa... Mais transparência, mais né? transparência nas abordagens, ok? Mas são feitas muitas abordagens durante o dia e durante as noites, tá? E aí nós temos a amostragem. Uma deu errado de 200. Tá? Então, na verdade, ainda continuamos num índice aceitável, ok? Bom, a gente teve um concurso da Brigada Militar agora recente. Sim. Esse concurso chamou um bom contingente aí de novos recrutas. Existe uma previsão para que esses novos soldados possam ingressar na Brigada Militar? Se tem previsão daqui a pouco de integrar aqui a nossa região? Não foi divulgado ainda para os comandos regionais como será feita a distribuição desses novos alunos. Tá? Aqui sempre é um polo de ensino. Sempre que existe a possibilidade, a região assume 1 ou 2 turmas de formação. Tá? Então, não posso assim, afirmar que isso vai acontecer, porque também isso é uma ação de governo. Tá? Mas nós estamos empenhados para que isso aconteça. Tá? Então, nós estamos preparados, nós temos aí já as parcerias com as prefeituras, para que, se houver a possibilidade política, nós tenhamos as turmas de formação na região. Isso é muito importante para a região. Sem dúvida. Coronel Wagner, nos últimos anos, na verdade eu fiz uma busca aqui desde o Coronel Scussel, que saiu em 2013. De lá para cá, passaram 9 comandantes pelo CRPO. A gente, a cada meio ano, parece que vai trocando o nome. Os últimos 3 aqui, comandante Giuliani, de setembro de 19 a janeiro de 2020, 4 meses. Coronel Douglas Soares, de março de 2021 a setembro de 2021, 6 meses. E agora o comandante Ailton Yalushevski, de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, 5 meses. O senhor já está aqui há 1 mês. E é importante, né, que o senhor já poderia estar aposentado se quisesse. Sim, né? há 2 anos. Mas prefere ficar trabalhando. Por que dessa escolha? E será que o Vale do Taquari terá um comandante que vai ficar agora por mais tempo aqui? Bom, a escolha é simplesmente uma opção de carreira, né? Eu tenho 32 anos de serviço, eu comecei como aspirante oficial e eu gostaria de chegar a coronel da corporação, o último posto, e eu cheguei. Tá? Então não tem lógica eu chegar ao último posto da corporação e ir embora. Eu quero exercer esse último posto. Eu quero exercer. Mas tem muitos que se aposentam já com 30 anos de carreira. Questão de interesse. Né? Se aposentam com 30 anos de carreira, alguns tenentes coronéis, outros majores e alguns coronéis. Tá? Mas aí é uma questão pessoal, né? Não é... Nós somos obrigados a ir embora com 35 anos de serviço. Aí é uma lei que é compulsória. Uns 3 anos e pouco pela frente. Tem 3 anos e pouco pela frente ainda. Tá? E eu pretendo exercer. O Vale do Taquari foi uma escolha. Eu tinha alguns locais no estado para escolher e eu escolhi o Vale do Taquari. Tá? E eu vim para trabalhar. Mas não mando na minha carreira. Tá? Nada quer dizer que daqui a 5 meses o comando-geral da brigada diga assim, não te quero mais aí, te mandar para outro lugar. Hoje tem uma indicação nesse sentido? Não. Eu vim para ficar no Vale do Taquari. Muito bem. Tá. E a gente está com o horário estourado, mas, gente, para terminar de uma forma leve, nós temos um quadro que chama Celebridades. Talvez agora a gente falando, quem está assistindo na live, quem vai ver no YouTube, o Coronel Gilson Wagner de Oliveira Alves já participou de um reality show. Sabia, Rita de Cássia? Não sabia. Temos então novidades para o quadro. No Limite. Que ano que foi e como é que foi a tua a participação lá e depois daquilo, né? A fama veio, e se as pessoas te reconhecem ainda, comandante? Aquilo foi em torno de 2010, eu acho. nós participamos. Eu vou procurar aqui agora. Vai achar, programa. Pode procurar. Não, é uma experiência totalmente diferente. O reality show no Brasil, ele também é uma cachaça, né? Todas as pessoas gostam de ver e interagir com os reality show no Brasil. Comer olho de cobra, aquela coisa lá de cabra, como é que Não, na minha edição foi o ovo galado. E aí, como é que foi mesmo? Chegou longe? Não. Tá aqui, ó. Fiquei entre os 5 últimos participantes ali da edição. Mas Poxa, mas não mudou nada em 22 anos.
É um reality, aí o pessoal que quiser acompanhar deve ter alguns takes ainda aí na... E a fama veio? O reconhecimento? Não, a fama no momento, naquele período ali, ela é instantânea, né? Porque é muita exposição, na verdade, né? Tu fica ali 1 mês, 2 meses, totalmente exposto na mídia nacional. Mas depois, com o passar do tempo, isso vai diminuindo, vai diluindo, e as pessoas esquecem. Sabia que eu conhecia de algum lugar. Viu? Muito bem. Muito bem. Obrigado, viu, Coronel Gilson Wagner de Oliveira Alves. Sucesso aí à frente do CRPO. Tá bom, muito obrigado a vocês. Estamos à disposição para qualquer tipo de questionamento aí, extremamente abertos e transparentes para as ações da corporação na região aqui. Obrigada e bom trabalho. 11h04, 23,2 a temperatura.